Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma experiência sobrenatural, uma das últimas, que eu tive com Deus, que foi agora no retiro de carnaval da minha igreja, e foi uma experiência não muito agradável, porém dela nós podemos tirar várias lições. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante para a sua vida. Bom, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, já clica aqui no botãozinho de inscrever, aproveita agora, já se inscreve no canal, já clica no sininho para ativar as notificações para você poder ser avisado dos próximos vídeos do canal, tá bom? E também não se esqueça de deixar aqui o seu curtir, o seu comentário, tudo isso ajuda esse vídeo a engajar muito mais na internet. E não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, gente, hoje eu vim trazer para vocês uma experiência, sobrenatural, não deixa de ser sobrenatural, apesar de que vocês vão entender um pouco a respeito disso durante o vídeo, mas aconteceu agora no último retiro de carnaval onde eu estive. E primeiro eu quero dizer que longe de mim, trazer nesse vídeo vergonha para alguém, não é esse o intuito do vídeo, portanto eu não vou falar nome de nenhuma pessoa que participou dessa experiência, a não ser pessoas que sejam da minha família e que me autorizem a falar. Mas enfim, é algo que é muito importante eu trazer aqui para o YouTube, porque vocês sabem que eu gosto muito de aprender lições, com tudo aquilo que Deus permite viver. E com essa experiência nós vamos aprender muitas lições espirituais a respeito do sobrenatural, a respeito de dons espirituais. E são coisas muito importantes para vocês aqui do canal. Por que, gente, que eu digo que é muito importante para vocês? Porque, assim, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu nunca me esqueço que eu comecei a gravar vídeo aqui justamente porque eu ouvi algumas experiências no YouTube, eu segui algumas pessoas, eu ouvi alguns testemunhos de experiências sobrenaturais e eu sentia muito forte a vontade de buscar. Existem vídeos que a gente sai do vídeo com muita vontade de orar, com muita vontade de ler Bíblia, com muita vontade de buscar o sobrenatural, os dons espirituais. E é justamente por isso, esse é o motivo pelo qual eu comecei a gravar esses vídeos, porque eu entendi que através das minhas experiências vocês eram incentivados a buscar mais de Deus, a ter as suas próprias experiências. Só que nesse caminho, o que aconteceu? Eu conheci uma parcela de pessoas que segue a gente na internet e que ao invés de ter vontade de buscar suas próprias experiências, elas começam a se apoiar nas minhas experiências. Você entende? Então, assim, ao invés de você ouve eu contar uma experiência, ao invés de você querer buscar a sua experiência, querer ter a tua vivência com Deus, a tua intimidade, não. Você começa a se apoiar naquela pessoa que está gravando aquele vídeo, começa a procurar aquela pessoa como se ela tivesse a resposta para aquilo que você precisa, como se ela fosse a solução daquilo que você precisa, sendo que não. Na verdade, esses vídeos que eu trago, esses testemunhos das minhas experiências, elas servem para mim, são experiências pessoais, E o que eu quero é que elas incentivem a vocês a buscarem a ter as suas próprias experiências. E isso é muito importante, você ter a sua própria experiência com Deus. Por que é muito importante? Gente, o que acontece? Tão importante quanto a palavra de Deus, como você lê a palavra de Deus, é você ter a sua experiência com Deus. Tem gente que fala, e eu não estou dizendo aqui que a palavra de Deus não é importante, isso jamais sairia da minha boca, tá, gente? A palavra, ela é o próprio Deus, Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, ela é tudo de mais sagrado que a gente tem palpável aqui na terra, é a palavra de Deus. Porém, tão importante quanto o que está escrito é aquilo que Deus continua falando. Será que vocês conseguem entender isso? Tem gente que abomina tanto a profecia, tem gente que despreza tanto a profecia, mesmo a própria Bíblia dizendo não desprezeis a profecia. Tem gente que despreza tanto que acha que não tem importância nenhuma, que dá para viver sem. Mas eu já entendo que da mesma forma como Deus falava, e está escrito na Bíblia, aquilo que ele falava, está escrito na Bíblia. Quando Deus falava com Moisés, o que é que ele falava? E isso tudo pra gente ainda é lei, ainda é um direcionamento do que a gente tem que fazer, de como a gente deve viver. Mas Deus, ele continua falando. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus se calou e que ele, a partir de agora,
Ele não vai falar mais com o homem. A partir de agora é só o que está escrito na Bíblia. Muitos pastores, igrejas caem nesse erro de achar que Deus não fala mais. Deus só falava no tempo da Bíblia. Agora ele parou de falar e ele só usa a Bíblia para falar com o homem. Eu já, por experiência própria, né? Aí que entra a importância de você ter experiência com Deus. Por experiência própria, eu sei que Deus é real e que Ele continua falando e que Ele continua agindo e que o mundo espiritual é real, que o diabo existe, que o inferno existe, que o céu existe, os anjos existem. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus ainda existe. É real, né? Ainda não chegou o Apocalipse, ainda não findou aquela parte que está escrita. Então nós ainda estamos vivendo tudo aquilo que está escrito na Bíblia. E tem muita gente que despreza isso, não acredita. E tem pessoas que já acham que isso é mais importante do que qualquer coisa, né? Coloca uma experiência sobrenatural acima da palavra. Isso jamais pode acontecer. Mesmo porque na Bíblia está escrito que se aparecer um anjo de luz na sua frente e te pregar um outro evangelho que não seja aquele que está escrito, que seja anátema, que seja maldito. Isso quer dizer o quê, gente? Que o mundo espiritual ele é tão real, que o diabo ele pode tentar te enganar. Ele pode se transvestir de um anjo de luz, aparecer na tua frente e te pregar um outro evangelho. É por isso que a palavra ela é soberana sobre a experiência, né? Entre a experiência e a palavra, você precisa ficar com a palavra. Se você vive alguma experiência, né, espiritual, sobrenatural, que se contradiz à palavra de Deus, isso não provém de Deus. Isso é espiritual, é sobrenatural, mas provém do maligno, que seja anátema, que seja maldito. Então, o que eu quero dizer? É muito importante você ter as suas próprias experiências com Deus e todas elas têm que ser pautadas na palavra, elas têm que ser baseadas na palavra de Deus, porque a experiência com Deus é o que te faz ter intimidade com Deus, é o que te faz ter realmente a palavra experiência. Aí não no sentido de experiência sobrenatural, mas de experiência no sentido de vivência, maturidade espiritual. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim pra mim, irmã Kelly, você tá louca. Isso não existe. Negócio de dons espirituais, visão, isso não existe. Gente, essa pessoa ela não vai conseguir me convencer. Por que ela não vai conseguir me convencer? Porque eu vivi aquilo ali. Eu tenho certeza daquilo que eu vivi. E isso faz muita diferença na minha vida. Faz muita diferença, porque muitas vezes nós passamos por momentos em que a gente pode ser enganado, não só pelo homem, como pelo próprio Satanás. E se você não tiver as suas experiências com Deus, você não vai ter maturidade, você não vai ter vivência para entender o que é de Deus e o que não é. E essa experiência que eu vivi lá no retiro essa vez, desse retiro, foi muito interessante. Eu fiquei impressionada com o que a maturidade dá pra gente. Uma tranquilidade. E a maturidade não só em experiências sobrenaturais, mas como na palavra. E principalmente maturidade na palavra. De você ter tanto certeza daquilo que está escrito, né? Você saber o que está escrito em primeiro lugar. Você precisa saber o que está escrito na Bíblia. E você sabendo o que está escrito, você precisa crer naquilo. Se você crê com toda a sua força, se você tem certeza que a Bíblia é a verdade, então não existe margem para você duvidar do que está escrito. E aí vamos, de fato, agora para a experiência que eu vivi. Bom, estava eu dormindo, né, no retiro, já tinha todo mundo ido dormir, na minha mente já estava todo mundo dormindo, né, gente? Porque eu estava muito cansada esse dia. Eu lembro que eu estava, assim, podre mesmo. Eu pensei assim, gente, eu vou cair na cama, eu vou bater na cama, eu vou dormir, pode fazer o barulho que for, que eu não vou acordar, não vai me incomodar. E aí eu realmente estava muito cansada e eu dormi. Só que por volta das 2 horas da manhã eu acordei com uma rajada de línguas estranhas no quarto, mas muito alto, muito alto. E eu imagino que deva ter sido muito alto, porque eu tenho um sono muito pesado. Quando eu tô muito cansada, o Alexandre tenta me acordar, ele não consegue. Gente, eu chego a responder a pessoa e não acordar. Mesmo dormindo, eu chego a falar, não quero comer, não quero levantar, eu vou dormir aqui mesmo. Esse tipo de coisa para poder não acordar. O meu cérebro, ele responde a pessoa para não acordar. Então eu me conheço, eu sei que eu tenho um sono muito pesado e mesmo assim aquela voz, ela foi tão alta que ela conseguiu me acordar. E aí quando eu acordei, estávamos no quarto com uma luz acesa e eu olhei e vi que tinha uma pessoa orando dentro do quarto e orando e falando em línguas estranhas, né, bem alto. Naquele momento eu já pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque
Uma coisa que a gente aprende na palavra é que, gente, eu sou pentecostal, quem me segue aqui sabe, quem viu os vídeos do Retiro sabe que nós somos pentecostais até o tutano, certo? Sou nascida no fogo e não existe quem me faça virar tradicional nessa vida, não existe, eu sou pentecostal. Eu amo o Pentecoste, eu amo o Espírito Santo, as formas como ele se manifesta, tudo isso é uma paixão para mim. Porém, está escrito na Bíblia que o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Então, em nenhum momento, gente, eu sei disso, porque além de eu viver isso, né, eu ter experiências sobrenaturais, está escrito na palavra que o Espírito Santo, ele não deixa você fora de si, ele não tira você do seu raciocínio para poder tomar a sua vida. Não, quem faz isso é o diabo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, né, a respeito de manifestações demoníacas, experiências que eu tive conversando com pessoas, né, vezes que eu expulsei o próprio demônio e pude conversar com a pessoa e saber exatamente o que ela sentiu naquele momento. E eu posso dizer para vocês que o diabo, ele tem esse costume. Quando ele manifesta no corpo de uma pessoa, ele tira a consciência daquela pessoa. Pelo menos ele manda a consciência da pessoa para um outro lugar. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, sobre essa experiência, me contem aqui no comentário que eu trago para vocês. Mas o fato é que a pessoa não tem condições nenhuma de resistir àquela manifestação quando ela é demoníaca. Agora, com o Espírito Santo de Deus, não, gente. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma peculiaridade, ele é muito educado, ele é um gentleman, tá? Ele bate na sua porta do seu coração. A palavra do Senhor diz que Jesus bate a porta e aquele que abrir, ele entra, ou seja, ele espera você abrir a porta do seu coração, ele espera você convidá-lo para entrar, ele espera você, o Espírito Santo, ele vai até onde você permite que ele vá com você, ele vai além do que você permite. Isso não condiz com o Espírito Santo, tá? Ele é educado, ele não traumatiza você, ele não vai com você além do que você quer que ele vá. Então é por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e têm dificuldade, né, de se entregar realmente para o poder do Espírito Santo, para o mover do Espírito Santo, para o sobrenatural, porque a pessoa tem medo e a pessoa fica meio receosa e fica com o pezinho atrás e fica ali segurando, né, fica ali tentando controlar o fogo, né, do Espírito, e isso acontece muitas das vezes, as pessoas controlam isso na sua vida. E quando eu vi aquela irmã falando em línguas tão alto e me acordando, assim, eu achei de uma falta de respeito assim tão grande, não comigo especificadamente, mas com as outras meninas que estavam dormindo no quarto. E existiam pessoas que estavam dormindo no quarto que iam trabalhar no outro dia. Nesse retiro foi muito interessante porque teve 2 ou 3 jovens que precisavam sair do retiro 6 horas da manhã, trabalhar e voltar para o retiro depois do expediente para poder participar do culto à noite. E como isso era uma coisa que estava acontecendo bastante, na hora eu já me preocupei com isso. Eu pensei, meu Deus, que falta de discernimento, né, de respeito mesmo. Porque se você quer falar em línguas estranhas, você pode falar em línguas estranhas baixinho. Você não precisa gritar em línguas estranhas 2 horas da manhã num lugar onde tem um monte de gente dormindo. Não sei se eu sou muito chata, se vocês acham que eu sou muito chata, pode colocar aí no comentário. Mas eu acredito que o Espírito Santo não tem necessidade de fazer isso. Você pode falar em mistério baixinho. Você pode falar baixinho, a própria Bíblia fala a respeito disso, né, de ordem e decência na hora de manejar os dons, na hora de o Espírito Santo se manifestar. Essa ordem e decência é importante, né, e eu sou contra você segurar o Espírito Santo de Deus, eu sou contra você ficar retendo o Espírito Santo de Deus, eu sou totalmente contra você querer controlar e determinar como ele deve agir na sua vida ou não. Porém, se você está num ambiente onde tem pessoas dormindo, eu acho que não há necessidade de você acordar as pessoas falando em línguas estranhas, eu acho que isso não existe realmente a menor necessidade. E aí o que aconteceu? Eu já fiquei meio desconfortável com aquilo ali, já senti aquele desconforto, mas como eu estava dormindo, ainda demorou uns 5 minutos para eu começar a entender o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Então eu olhei, e quando eu olhei, a minha filha, Rebeca, ela estava, a irmã que estava falando em línguas, estava orando na cabeça dela e repreendendo muitas coisas, assim, tipo pensamentos negativos. Eu não me lembro direito o que ela falou, porque eu estava dormindo, mas se não me engano teve até alguma coisa de sentimento de suicídio, alguma coisa desse tipo, e algumas coisas a respeito de malignidade na vida dela. Eu acredito em tudo isso e agradeço, né? Se Deus
nossa, revelar isso pra gente, que a gente possa entrar em oração, que a gente possa realmente interceder pela minha filha, isso é algo que me deixaria extremamente grata. Porém, quando eu olhei pra minha filha, pra Rebeca, ela estava olhando pra mim com um olho assim de mãe, me ajuda. E ela balançava a cabeça e fazia assim. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas isso que ela tá falando não condiz com os meus pensamentos. Eu não estou pensando isso. E tipo, me ajuda. Era um olhar assim de meio que desespero, assim, de me ajuda. E aí eu ainda demorei um tempo ainda pra entender. Eu olhei assim ao redor e tinha algumas pessoas que estavam ajoelhadas nas camas. Algumas jovens que tinham acordado com aquela oração estavam ajoelhadas. E tinha uma senhora, que é uma mulher da minha idade, até minha amiga, que estava ajoelhada embaixo da minha cama. E aí eu chamei ela e perguntei, o que está acontecendo? E essa minha amiga, ela falou assim, a irmã falou para todo mundo ajoelhar, né, obrigou todo mundo a ajoelhar e a gente está orando. Aí eu imediatamente falei, não, gente, isso aí não dá, a gente precisa dormir, porque é como o meu pastor sempre fala, né, se eu tô num ambiente de retiro, que eu tô tendo cultos maravilhosos, cultos que estavam, gente, os cultos estavam se estendendo até 11 horas da noite, meia-noite. Então não há necessidade da gente fazer um culto paralelo dentro do quarto, entende? Existe uma hierarquia, né, dentro do retiro e a gente precisa respeitar essa hierarquia. Quando é feito vigília, né, quando é feito alguma coisa dentro do retiro, isso é estipulado pela liderança do retiro e não pelos próprios internos. E aquela moça, ela estava ajudando no quarto, mas ela não fazia parte da coordenação e da organização do retiro. Enfim. Aquele momento eu decidi, vou parar com isso porque isso precisa acabar. Primeiro que minha filha está desconfortável com aquela oração. Eu tenho até vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a fazerem orações, tá? Inclusive orações passo a passo da oração para expulsar demônio, para repreender alguma coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que eu falo no vídeo é que a pessoa precisa querer essa oração. Você jamais pode chegar impondo as mãos na cabeça de uma pessoa sem ela querer, sem ela aceitar aquela oração. Isso é falta de respeito. E se o Espírito Santo é um ser educado, é uma pessoa educada, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo dono de tudo, ele não faz isso, não somos nós que temos o direito de faltar com a educação com outra pessoa. Então eu imediatamente falei, pode todo mundo dormir. Já coloquei ordem no barraco. Vai todo mundo dormir. Manu apaga a luz, que a menininha que estava perto da luz, apaga a luz. E irmã, tira a mão da minha filha e vai dormir. E na hora que eu falei isso, irmã, tira a mão da minha filha e vai dormir, essa irmã, ela começou a falar, isso é normal, isso é natural, eu não quero de forma alguma, até espero que ela nem assista esse vídeo, porque o meu intuito é zero tentar atingir essa pessoa, zero, né? Eu não sei por que ela fez aquilo, se ela realmente, eu não acredito que ela estivesse mentindo pra gente, eu acredito que ela mesma estava sendo enganada ali, entende? Que ela também é vítima ali, entendeu? De uma falta de maturidade espiritual, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Enfim, quando eu falei pra ela ir dormir, ela imediatamente, para se defender, lógico, isso é natural, ela começou a falar algumas palavras, falou uma meia dúzia lá de palavras em tom de ameaça, que tipo assim, porque eu dei oportunidade, eu fiz a minha parte, porque o Satanás agora vai agir, porque não sei o quê, porque como se Deus tivesse revelado para ela alguma coisa ruim que estava ali dentro daquele quarto, que estava acontecendo e que poderia acontecer com aquelas meninas, inclusive com a minha filha, e que eu, impedindo ela de orar ali, de fazer aquele trabalho ali de libertação que ela estava fazendo na vida da minha filha, poderia acontecer alguma coisa com alguma de nós, ou até mesmo com a minha filha. E aí eu falei, amém, irmã, amém, vai dormir. E vai dormir. E foi. E foi dormir e acabou. E aí eu me deitei na minha cama. E aí quem dorme, né, depois de ser acordada, eu tenho um péssimo hábito de quando a pessoa me acorda, eu tenho dificuldade de dormir. Então, gente, eu imploro às vezes para Alexandre, vamos dormir comigo, vamos dormir agora, vamos dormir junto. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver dormindo e ele entra no quarto, acende a luz, faz algum barulho e me acorda, ele começa a dormir e eu continuo acordado, porque eu não consigo dormir de novo. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, agora eu vou ficar acordada até que horas, né? Fiquei lá, mas graças a Deus eu peguei no sono rápido. Mas naquele período rapidinho, onde uns 10 minutinhos que eu demorei pra dormir de novo, o que aconteceu? Eu comecei a pensar assim comigo, assim, nossa, mas que coisa, né? Como que eu tenho coragem e tenho certeza de que eu posso ficar tranquila quanto a minha filha, quanto a minha vida, quanto a vida das meninas. Como que eu posso dormir tranquila depois de ter passado por isso?
E eu imediatamente, na minha mente lá, gente, deitada naquela cama, eu pensei, tranquilo, pra mim, o diabo pode aparecer aqui pelado, ainda pensei. Eu lembro que eu pensei, ele pode aparecer aqui de cueca, porque ele vestido já é feio, de cueca deve ser mais feio ainda. Ele pode aparecer aqui de cueca. Meu, eu tô com sono, amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que acordar. 6 horas da manhã, no outro dia. Eu vou dormir. Eu não vou entrar em batalha com o diabo, gente. 2 horas da manhã, sendo que eu tenho que acordar 6 horas da manhã, sabe por quê? Por quê? Aí muitos de vocês devem estar tipo assim, mano, ela é louca, nossa, mas por quê? Como isso, irmã Kelly? Batalha espiritual existe. Existe tudo isso, gente. Existe tudo isso. Mas eu tô dentro de um retiro. Eu não estou em pecado. A minha vida está diante do altar de Deus. Eu sirvo um Deus que não é igual ao meu amiguinho. Não é igual o seu amiguinho da escola. Que hoje está com você, fechado com você e amanhã te abandona. Eu não sirvo um Deus traíra que vai me deixar ser devorada pelo Satanás porque eu tô dormindo. Não, gente. Pelo amor de Deus, é aí que entra você conhecer a palavra de Deus. Sabe? Que tipo de confiança você tem em Deus? Qual é o tipo de confiança que você tem? Qual é o tipo de relação que você tem com Deus? Será que você acha que Deus é como a sua mãe? Que a Bíblia fala que pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Ainda que ela se esqueça. Então pode. Pode, e a gente sabe que pode, porque muitas mães têm os seus filhos e jogam no lixo. Então assim, Deus, ele não é igual a essa mãe que pega o seu filho e joga no lixo. Ele fala, ainda que ela se esqueça de você, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então assim, a confiança que eu tenho em Deus é a seguinte, pode o Satanás estar pelado aqui, eu pensei. Pode ele estar de cueca aí, feio pra caramba. Eu vou virar pro outro lado e vou dormir. Se vire com ele os anjos que acampam ao meu redor, porque a Bíblia fala que os anjos de Deus acampam ao redor, gente, dos que o temem e os livra. Vocês têm noção de que existem anjos ao seu redor te livrando o tempo todo dos ataques do mal? Agora, como seria a minha vida se Deus dependesse de mim para me livrar? Se Deus dependesse de eu levantar da minha cama de madrugada para orar, para ele poder me livrar do Satanás lá dentro do meu quarto? Gente, não tem condições de eu servir um Deus assim. A palavra do Senhor, uma das palavras que eu acho assim lindas na Bíblia, é quando ela diz assim, que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Sabia que está escrito isso? Se você não saber, você precisa começar a ler, para você ter um pouquinho mais de intimidade, um pouquinho mais de confiança em Deus. Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Você pode dormir tranquilo, sabe por quê? Porque o seu Deus não dorme. A Bíblia diz que ele não dorme nem tosqueneja, ele não cochila. Então eu posso dormir tranquila. Por quê? Porque Deus não dorme. Tá entendendo? Então assim, eu pensei, cara, eu preciso levar isso pro canal, porque qual é a confiança que as pessoas têm em Deus? Pouca. Sabe? Quando a pessoa vem atrás de mim, ai, irmã Kelly, pelo amor de Deus, você é a solução, você é só, se você orando, você fazendo... Eu penso, caramba, não entendeu nada. Tá longe de Deus, cara. Deus querendo você chegar com você, Deus querendo ter uma intimidade com você, Deus querendo ter um relacionamento com você, e você procurando homens que não podem fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. E não posso fazer por mim. Então que Deus faça, porque se eu não posso fazer nem por mim, Ele que faça. É responsabilidade dele, a segurança, a minha segurança. Você sabia que a sua segurança é responsabilidade de Deus? Deus está responsável pela sua segurança. E aí, quando você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de certeza, esse tipo de confiança, você entende até quando acontece alguma coisa ruim com você. Ah, bateram no meu carro. Bateu no teu carro porque passou pelo crivo de Deus. Deus falou, é para bater. Permissão. Entendeu? Ah, meu filho morreu. Sinto muito, não é desfazendo a sua dor, mas Deus permitiu. Alguma coisa Deus quer fazer através disso. Sabe? Nem que seja o melhor pro teu filho que ele levou, mas Deus sabe o que faz. A gente tem que ter confiança na vontade de Deus. Não é isso? Então o que que acontece? Eu peguei e dormi, peguei no sono rapidamente, mas a minha preocupação, sabe o que era, gente? Eram aquelas meninas jovens que não têm maturidade espiritual, que estão lá no retiro buscando, estão começando a vida agora. Muitas são jovens, são bem novas de idade, mas têm experiência com Deus ali. Eu tenho certeza que tinham pessoas, inclusive uma delas é a minha filha, que ao invés de se deixar levar pelas palavras que estavam sendo proferidas na cabeça dela, estava falando, mãe, não tá certo, me ajuda, me tira daqui. Eu perguntei pra ela, filha, por que você não levantou, não foi dormir, por que você não repreendeu? Ela falou, fiquei com vergonha, né, mãe? Como é que eu vou repreender? A pessoa mais velha que eu, né, tá aqui pra ajudar, não sei o quê. Fiquei desconcertada. Então, assim,
Tudo bem, eu entendo isso, sabe? Eu entendo que a pessoa, para enfrentar a pessoa igual eu enfrentei, a pessoa tem que ser assim, macaca velha, sabe? Igual eu sou, entendeu? Vocês sabem, aqui no canal já tenho vários vídeos a respeito disso, de falso profeta chegar para vir profetizar para mim e eu repreender, entendeu? Eu repreendo essa palavra aí, não vem de Deus, entendeu? Agora, a maioria das pessoas teriam vergonha nessa hora, sabe? Até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes você vem alguma coisa pra você, você sabe que não é de Deus, você sabe que não condiz com aquilo que você... Ah, você disse isso pra Deus, você tá passando por isso, aquilo. Você sabe que não tem nada a ver, que você não tá passando, que você não falou isso com Deus, que aquilo não vem de Deus, mas você não tem coragem de desmascarar a pessoa na frente de todo mundo mesmo, porque isso envergonha a pessoa. E a gente não tem esse desejo no nosso coração, né? O desejo do nosso coração não é envergonhar. Eu jamais queria ter falado pra irmã, vai dormir. Jamais. Por mim, qual que era a minha vontade? Era continuar dormindo tranquila até no outro dia. Mas, infelizmente, eu me vi numa situação onde ou eu entrava no meio, ou sabe Deus o que ia acontecer. Sabe? Até onde ia. Porque se as pessoas estavam sendo obrigadas a descer das suas camas e começar a ajoelhar de madrugada lá, até onde ia isso aí, gente? Entendeu? Então, assim, com o mundo espiritual não se brinca, tá? E foi por isso, por essa seriedade, por essa responsabilidade que eu senti diante de todas aquelas jovens, que eu tive condições e coragem de falar, irmã, vai dormir. Então, assim, o que acontece? Você precisa ter essa maturidade, você precisa ter essa confiança em Deus, a ponto de, se alguém chegar a proferir uma palavra de maldição na tua vida, você repreender. Porque se você pega essa palavra pra você, às vezes acontece. Entende? Por quê? Porque você deu a brecha, você aceitou, você recebeu aquela palavra, tá? Então, o que acontece? O que eu queria trazer pra vocês é isso. Gente, mas o diabo tava lá dentro do quarto. O diabo tá aqui. Ele tá ao derredor. A Bíblia fala que ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao redor estão os anjos, nos protegendo de quem está ao derredor, que é o Satanás. Mas que ele está pela terra passeando e procurando encontrar uma brecha em alguém, procurando a quem roubar, matar e destruir, isso aí não é novidade, gente. Isso aí não é profecia, não. Isso aí é a realidade. Eu sei. Ainda mais um trabalho espiritual igual um retiro daquele. É claro que o inimigo está lá, em volta, tentando achar uma brecha, né? Para poder entrar, para criar confusão, contenda, fazer os jovens pecar lá dentro, né? Namorado com namorada, o jovem querendo ficar com a jovem. Tudo isso é Satanás. A pombagira, tentando agir na vida das pessoas. Isso pra mim não é novidade, entendeu? Só que e daí que ele tá lá? E daí que ele tá aqui dentro do quarto? Vamos dormir na santa paz do Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus que nos dá paz em meio à tormenta. A gente pode dormir tranquilo, não tem problema nenhum, entende? Ele pode estar furioso do jeito que ele for, pode estar... Gente, eu fiquei pensando assim, cara, se Deus dependesse de mim pra me dar o livramento, sabe? Nossa, quantos livramentos Deus já não me deu, Deus não te deu e você nem sabe que você teve. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus te livrou do diabo e você nem percebeu. Você tava lá, ó, andando, vivendo a vida, tranquilo e calmo, passou o livramento e você nem viu. E aí? E agora Deus vai precisar que a gente faça alguma coisa para ter o livramento? Deus vai precisar que... Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que Deus não dá direção para a guerra espiritual, Deus dá direção. Muitas vezes. Mas ali, quando o mundo espiritual, gente, ele é organizado, e ele é bem mais organizado que o nosso mundo natural, tá? Aqui é uma desordem. Aqui é um passando por cima do outro, membro que não respeita líder, sabe? Ovelha que não respeita pastor, só que no mundo espiritual não. É certinho. Se o meu pastor falou, toque de recolher, todo mundo dormir, Deus não vai se contrapor ao meu pastor e fazer eu desobedecer o meu pastor e fazer um outro culto dentro do quarto. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, obedecei aos vossos líderes, aos vossos pastores. Obedeçam a ele. Então, quando a palavra de Deus fala isso, Deus é fiel. Ele é fiel à sua própria palavra. Então, se o meu pastor falou, hora de dormir, o negócio vai ser assim, ó, vocês vão dormir. E amanhã tem gente para trabalhar às 6 horas da manhã, gente. Desculpa, mas não precisa nem ter discernimento de espírito. É igual meu marido falou, você não precisa ter discernimento de espírito. Tem gente que fala assim, não tem discernimento de espírito. Não precisa ter. Tem coisa que não precisa ter discernimento de espírito. É só você ter educação,
é só você ter noção. Tem gente que vai acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, eu não vou fazer o cara levantar igual um zumbi no outro dia, porque ele passou a noite orando. Não vou fazer isso. Ah, mas eu gosto de fazer isso, eu trabalho no outro dia, eu oro a noite toda. Bênção de Deus para sua vida, parabéns. Mas não obrigue o outro a fazer. Você não sabe quanto que o outro consegue andar, né? Ninguém sabe do outro, você consegue saber de você. E intimidade, sabe? Essa maturidade, a experiência, ela tem que ser pessoal, tá? Não adianta você querer andar de acordo com a experiência do outro. Não adianta. A experiência do outro só serve para que você tenha vontade de buscar a sua. Para isso que serve o testemunho da experiência. Para que você venha se empolgar e falar, eu também quero viver isso. E vai buscar a tua. Porque não adianta, a minha experiência não vai servir para você. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes? As 5 loucas não tinham azeite. E no momento em que fala, ó, precisa do azeite, gente, precisa do azeite, vai buscar. Ela pediu emprestado. Pelo amor de Deus, me empresta um pouco do seu então. Não posso te emprestar. Vai buscar onde vende. Vai buscar seu próprio azeite. Esse negócio de azeite, ó, você não pode terceirizar, não. Você não pode pegar emprestado do vizinho, não. Você tem que buscar o seu. Azeite significa isso, a unção, a intimidade, né? O combustível. Para quê? Para a lâmpada ficar acesa. Isso aí você tem que buscar, não adianta você pegar do vizinho. Experiência com Deus é isso. Você precisa ter as suas próprias experiências. Então, que esse vídeo edifique a sua fé e te incentive a buscar, a ter as suas próprias experiências com Deus. Quando você viver a sua experiência com Deus, ninguém tira de você. Ninguém te convence que não existe. Ninguém mexe na sua fé. Por quê? Porque você tem a sua própria experiência com Deus, tá? E assim é comigo. Tenho as minhas experiências. Ontem à noite tive mais uma. Na hora que eu fui dormir, acordei de madrugada, fui falar com Deus, pedi para ele um sinal. Deus me deu um sinal, uma coisa maravilhosa. Mas isso é para um próximo vídeo. Eu espero que você busque a partir de hoje a sua intimidade e a sua experiência e a sua maturidade com Deus. Deus abençoe a sua vida. Deixa aqui o seu curtir, deixa aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e fique firme em nome de Jesus. Tchau!